diretamente do site Cosmonerd. Ele, o fabuloso, o maravilhoso, essa autarquia, Hildon Oliver, estrelando... E aí, Ruma de Nerds, eu estou aqui no meu Cosmo Talk Show e eu não sei porquê, e sei porque minha banda Chocolate Sensual está tocando uma música meio tenebrosa. Pessoas estão morrendo na música, o que está acontecendo? Porque hoje no Cosmo Talk Show, direto do Festival Vida e Arte, eu tenho a honra de receber ele. Ele é o nosso Bernard Cornwell brasileiro. É um cara que não tem pena de matar os seus personagens. Estou aqui com o Leonel Galdella. Cara, prazer, muito obrigado por você receber aqui no nosso sofá do Cosmo Talk Show, direto do... Olha aí, ó, direto do Festival Vida e Arte, o Baby Cthulhu tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Máscara do Cthulhu. Porque eu estou aqui com o Leonel. Leonel, muito obrigado por participar aqui do nosso talk show. Pô, obrigadão pelo convite, cara, muito bom estar aqui. E aqui a gente é sentado, porque a gente viu que o pessoal do Jovem Nerd deixou você preso lá num bunker, assinando livros. Assinou uns 1000 livros ali. Cara, foi 2000 livros. Sério? Em 2 dias. Não dava pra ver a corrente no meu pé. Não dá. Mas talvez tivesse, talvez não tivesse. Cara, eu fico impressionado, a gente tava até começando ali em off ali. A agilidade de escrita que tu tem, cara. De repente a gente piscou, Leonel lançou um livro. Eu disse, opa. E você vai ler, o livro é bom. Inclusive, a gente vai já falar de um livro que eu não sei porque as pessoas não falam desse livro, que é o meu favorito teu, que é o Caçador de Apóstolos. Pô, legal. Cara. E eu fiquei muito feliz quando você disse, pô, Hildo, obrigado, porque a galera realmente não conhece tanto esse livro, né? Como é que é a tua escrita, cara? Como é que é o teu processo criativo? Como é que tu faz assim, ok, quero contar essa história precisa chegar ao mundo? Então, cara, ideias a gente tem muito mais do que tem tempo pra executar, né? Tenho ideias de terror, ideias de ficção histórica, de fantasia medieval, ficção científica. Acho que a grande escolha do escritor é quais ideias executar e quando. Tu é um escritor muito plural, né, cara? Assim, a tua primeira escrita, no teu primeiro livro, foi uma responsabilidade inacreditável, que você foi dar origem à Tormenta, né, do universo de Tormenta, lá da nossos queridos amigos da Jambô Editora. E de repente teu primeiro livro, tu disse assim, ok, te vira e cria aí a origem da Tormenta. Cara, o peso veio, né? O peso, cara. Porque é um dos cenários de RPG mais amados do Brasil. Na verdade, hoje em dia, ele é o cenário de RPG mais jogado do Brasil. A gente compete diretamente com o Dungeons & Dragons, que é o grande RPG do mundo. Então, mesmo que se a gente seja número 2 pro Dungeons & Dragons, tá ótimo, cara. Tá lindo. Excelente companhia. Como é que tu recebeu essa responsabilidade de trazer essa origem, escrever no teu primeiro livro? E tu não ficou quieto. Tu escreveu o segundo, escreveu o terceiro, fez a trilogia, né? Como foi receber essa notícia? Eu tinha o objetivo de escrever profissionalmente desde muito cedo, assim, desde criança. O que eu queria fazer era escrever. Eu não fazia ideia de como eu poderia fazer isso, porque a gente não tem um caminho traçado, né? Não tem uma faculdade que tu possa fazer e em seguida um estágio que tu possa fazer numa empresa que vai te levar a essa profissão. E principalmente no início dos anos 2000, a literatura de gênero, que a gente chama, né, brasileira, estava muito incipiente ainda, né? Ainda não era algo que era muito conhecido, a fantasia em si não era muito conhecida no Brasil, né? Então eu tava com um objetivo bem simples de escrever profissionalmente. Fiz uma oficina de criação literária que existe em Porto Alegre e fui até São Paulo pessoalmente para apresentar o meu trabalho para os editores da revista Dragão Brasil, que era uma revista de RPG que existia na época. Pozinho para o Dragão Brasil. São os criadores também do cenário de Tormenta. E para falar a verdade, eu fui para lá sem muita esperança, porque eu achava que o cenário de Tormenta era algo que estava fechado, já tinha seus criadores, já tinha sua equipe. Achava que nada muito grande podia surgir de lá. Mas foi uma surpresa quando eu entreguei meu conto. Depois de um tempo, o J.M. Trevisan, que é um dos criadores do cenário de Tormenta, entrou em contato comigo, me convidou para fazer um conto. Um conto esse no cenário de Tormenta, né? Eu fiz, depois que o conto foi publicado, ele me revelou, olha, na verdade isso era um teste. Caramba. A gente queria que tu escrevesse um romance. E eu fiquei maluco. Era bem novo, eu considero, para um escritor. Tava ainda no início da casa dos 20. Talvez eu não tivesse exatamente noção do que era essa responsabilidade, mas eu levei muito a sério. Eu tirei um ano pra trabalhar a gente percebeu. Só no romance. Né? E você não entrou pra brincadeira, né, cara? Não, eu sempre levei muito a sério a profissão de escritor. Os meus grandes ídolos na escrita são pessoas que levam o ofício de escrever, ou as técnicas, a narrativa, a linguagem, muito a sério. Rubem Fonseca, o Bernard Cornwell, Clive Barker, Philip Roth, o próprio Charles Bukowski, que tem uma outra pegada, são todas pessoas que se preocupam muito com a técnica e a narrativa.
Então eu achei que eu deveria tentar ir por esse lado também, né? Levar realmente como uma profissão, que é o que é, e fazer da melhor forma que eu pudesse. Eu fico imaginando pra ti como foi difícil. Porque brasileiro, ele torce o nariz pras coisas. Ele diz assim, brasileiro querendo escrever mitologia medieval, querendo escrever, introduzindo certos mitos de Cthulhu, como você introduziu no Código Élfico, que tem muito do Lovecraft ali, né, cara? Sim. Como é que tu disse assim, não, gente, eu vou provar pra vocês que brasileiro, sim. É tanto que hoje em dia nós temos um mercado literário brasileiro forte, por causa de nomes como você, o Eduardo Spohr, André Bianco, né, o Rafael Dracon. E vocês foram lá, cara, desbravar o mercado. Como é que tu se sente, bicho? E mostrar pra galera assim, sim, temos autores. Eu acho assim, cara, a gente tinha realmente uma certa resistência do leitor com uma ficção fantástica brasileira, porque o leitor não conhecia. E é claro, tudo que é desconhecido, a pessoa tem medo e tem resistência. Então, no início, uns 15 anos atrás, realmente o público brasileiro não conhecia isso, cara. Não sabia que um autor brasileiro poderia fazer isso. Não sabia que um autor brasileiro poderia fazer ficção policial, ficção dramática, ficção histórica, mas não ficção fantástica. Só que a nossa geração, que é digamos assim, a primeira grande geração nerd, Sim. Ela tá muito mais interessada. A geração que não tem vergonha de dizer que é nerd. Cara, a geração que usa camiseta, né, de Game of Thrones, de anime, de RPG. Essa geração, ela tá mais interessada no conteúdo do que na origem. Então, se tu disser pra um leitor atual, olha, esse aqui é uma saga de fantasia que veio da Islândia. O cara vai ler, bonito. O cara vai ler, nossa, fantástico. Uma saga de fantasia veio da Islândia. Se assim veio do Brasil, isso é genial, vamos ver o que é. E o Brasil, ele, claro, tem a sua própria mitologia, seu próprio folclore, sua própria cultura, mas eu acho que uma das principais características do brasileiro e da cultura brasileira é incorporar o que vem de fora, transformar e reapresentar isso com uma cara diferente. Para nós brasileiros, talvez soe um pouco estranho fantasia medieval, porque o nosso país começou 500 anos atrás. Nós somos herdeiros de Portugal. Portugal pertence a nós também. Exato. E Portugal tem uma tradição medieval muito grande, riquíssima. A prova maior, sabe, Leonel? Por exemplo, no interior do Ceará, do Nordeste, nós temos os cordéis. E se você prestar atenção, os cordéis nordestinos sempre tem o mito do rei, dos castelos, os dragões, sabe? Ou seja, o brasileiro era pra aceitar melhor a escrita medieval, de fantasia, né? Eu digo assim que uma das coisas mais brasileiras que pode existir, na minha opinião, é se apropriar de uma mitologia, interpretar ela pela nossa ótica e mostrar ela pro nosso público, pros nossos contemporâneos, pros nossos conterrâneos, com a cara do Brasil. E a cara do Brasil não é só as cidades do Brasil, não é só a mitologia indígena. A cara do Brasil é a nossa maneira de pensar. Eu acho que toda a ficção fantástica brasileira, ela tem uma pegada muito transgressora. Eu acho isso genial. Eu acho desde os autores mais tradicionais até os autores que mexem mais com o marginal, a gente tem uma tradição forte de protagonistas transgressores. Ou eles são rebeldes, ou eles são pessoas excluídas da sociedade, ou eles são, digamos, estranhos numa terra estranha, um humano numa terra dos elfos, um elfo numa terra dos orcs. E isso é tudo brasileiro, sem a necessidade sempre de se passar no Brasil. Eu percebo que tu consegue andar nos vários estilos. Tu tá aqui contando uma história medieval, aí eu vou contar aqui uma história sobre os mitos de Cthulhu. Peraí, e se eu contasse um cyberpunk, né? Como é que funciona isso da tua cabeça, sabe? Qual é a história que eu quero contar agora? Como é que funciona isso da tua criação pessoal, né? A história que vai ser escolhida para cada momento, ela depende muito mais da vida ao redor do que da própria história. Eu tenho centenas, dezenas, talvez centenas seja um exagero, dezenas de histórias que eu quero contar em muitos gêneros diferentes. A questão é quando que vai ter uma oportunidade para contar essa história e quando que o público está com vontade de consumir essa história. Então eu vou te dar um exemplo do Ozob, que é o meu único livro de ficção científica até hoje, que é um livro cyberpunk. O Ozob, ele veio porque existia uma demanda do público por histórias a ver com esse personagem, que é um personagem que não foi criado por mim, que foi criado pelo Dave Pazos, mas a vontade de fazer uma história muito mais punk do que cyber era uma coisa antiga. Isso te pegou, não foi? Sim. A cultura punk, do faça você mesmo, da independência, da própria expressão dos sentimentos de uma forma agressiva, parece que é violenta, mas eu não tô falando de violência, eu tô falando assim, de uma forma crua e genuína. É uma coisa que é muito querida pra mim.
legal. Então eu quis trabalhar a cultura punk há muitos anos. E com o Ozob veio uma oportunidade. Porque é um personagem transgressor, como a gente estava falando, né? É um ambiente cyberpunk e é uma pegada que o público já espera que seja crua. Sim. Né? Que seja agressiva nesse sentido. E isso foi, nessa obra, a combinação. A vontade de fazer a história punk com a vontade do público de consumir a ficção científica. Isso gerou o Ozob. É só um exemplo, né? Sim. O Código Élfico já é outra pegada. Ou a gente estava querendo mostrar uma coisa que fosse reconhecível para o público em geral, que era o elfo, né? Só que tu desvirtuou algumas coisas, né? Mas eu tava com vontade de escrever sobre mitos de Lovecraft. Então, na minha cabeça, eu pensei, como eu posso tornar elfos parecidos com criaturas de Lovecraft? E eu vi que era muito fácil, porque eles são imortais, eles vêm de longe, ninguém entende. Tava ali, ninguém viu. Tava ali. É exatamente, aí tu vem em outra história totalmente diferente, que é o Caçador de Apóstolos. Uhum. Sabe? Desvirtuando a tua escrita também. Isso é bacana, isso é o que eu gosto no desafio do escritor, né? O que eu tento fazer é isso, é não ficar muito preso numa zona de conforto, porque eu acho que quanto mais a gente fica no que a gente já sabe fazer, mais pobre fica a produção. Os meus primeiros trabalhos, a Trilogia da Tormenta, eles são fantasia medieval clássica. É alta magia, alta aventura, uma influência bem genuína e bem próxima de RPG. Tem umas paredes de escudo ali que lembrou o Bernard Cornwell, né? Claro, Bernard Cornwell, influência total do Bernard Cornwell. Acredito. Mas eu sabia que eu poderia ficar pra sempre nessa pegada. Mas tu não se acomodou. Mas é uma pegada que eu adoro. Mas eu acho que se eu fizesse isso, cada vez mais eu estaria só bebendo das mesmas fontes e regurgitando o que eu mesmo já tinha feito. E eu acho que isso não é a maneira de crescer. Não é. É até interessante mesmo quando você, queira ou não queira, é chamado contratado, né? Para escrever sobre um universo já existente, queira ou não queira, você acaba transformando esse universo ao teu bel prazer. Porque, por exemplo, o RPG da galera do Jovem Nerd, o primeiro de medieval, você foi chamado para dar origem ao Wolfgunner. E o Eduardo que está aqui presente, né, o Eduardo Spor, ele participou. Eu acho que ele foi a única pessoa que levou a sério o episódio, tava jogando a sério, a galera não tava, sabe? Só que tu foi lá e fez uma história séria. Uma história de assim, gente, o universo de vocês, que vocês criaram, é um universo rico. A gente pode contar uma história séria, né? Claro. Eu acho que uma das principais ferramentas que qualquer contador de histórias tem é aceitar o que já existe e levar isso às próximas consequências. Então, Gunnar era uma coisa que existia em esboços no Nerdcast, né? Existia como precisava existir para se contar aquela aventura. Mas, se tu for analisar o que já existia lá, ele poderia ser levado adiante e levar uma grande riqueza. Por exemplo, existia São Arnaldo. São Arnaldo surgiu de uma piada do grupo de RPG deles. Mas tu me fala que existe no mundo medieval São Arnaldo, eu penso, então existem santos. Se existem deuses, um panteão politeísta, por que existem santos? Qual é a necessidade? Quem são esses santos? Como que uma pessoa ascende à santidade? Eu acho que isso é uma ferramenta muito rica. Isso levou a toda a cosmologia do mundo de Gunnar, foi simplesmente essa presença de São Arnaldo, que daí a gente pensou, por que existem santos? Porque os deuses são muito distantes. Em cima de uma brincadeira, tu criou todo um roteiro para fazer a tua história. E eu acho que é uma coisa que é um desafio muito grande. A gente não evitar as coisas que parecem estranhas, mas a gente abraçar e levá-las a sério. Leonel, o menino Cthulhu tá aqui, ó, do seu ladinho, e ele quer saber, você tá mestrando as aventuras de RPG que estão rolando agora, faltava a terceira parte, eu acredito que vai ser a última, né? Vai vir novidade nesse universo aí? Sim. O que você pode dizer pra gente? Não vou lhe deixar então, isso justo. Eu vou dizer que é certo que em algum ponto vai ter uma obra de mito de Cthulhu, o universo Lovecraftiano, e eu também vou tentar dar a minha ótica pra ele. Bacana. Não sabemos ainda quando nem como vai ser, mas é uma coisa que é um universo que eu acho muito legal, que eu jogo com o meu grupo, né? Então, RPG é uma paixão pra ti, a gente viu ali nos nossos amigos da Vila do RPG, você fica ali, parece que você fica se coçando, deixa eu mestrar uma aventura aí. cara, RPG, eu falo assim, né, é o melhor hobby do mundo.
Eu falo brincando, mas na verdade eu não tô brincando, porque eu realmente penso isso. O RPG, eu acho que é uma excelente ferramenta pra gente aprender a criar histórias, desenvolver imaginação, mas mais do que isso, a gente aprender a trabalhar em grupo e aceitar o que vem dos outros. O grupo de RPG nada mais é que um imenso laboratório, né, que a gente cria sem ter a impressão que o que a gente traz é perfeito ou que os outros trazem não pode ser incorporado. Eu gosto sempre quando eu faço alguma entrevista, quando algum escritor vem aqui no sofá do Cosmo Talk Show, eu gosto de perguntar para eles darem dicas para novos escritores. Eu me aventuro também no mundo das escritas. Como o nosso amigo Eduardo falou, tô na fase de rabiscar. Qual a dica que você dá para novos autores, pessoas que estão querendo enveredar nesse mundo da literatura? A primeira dica que eu vou dar vai parecer uma coisa óbvia, mas para muita gente não é. Que é o seguinte, todo mundo pode e talvez deve escrever como expressão artística, como hobby, para colocar os seus sentimentos para fora. Eu acho isso excelente e cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Mas para quem quer ser um escritor profissional, você tem que levar isso como uma profissão. O escritor profissional, ele não tem dia que não está inspirado, ele não tem dia que trabalha só quando está com vontade, ele não tem trabalhar só nas condições ideais. O escritor profissional, ele vai escrever assim como o engenheiro profissional vai fazer seus projetos, assim como o médico profissional vai atender seus pacientes. Talvez a pessoa que está começando ainda não seja profissional no sentido de ganhar dinheiro, mas a postura profissional e a mentalidade profissional eu acho muito importante que já esteja desde o começo com o pretenso profissional. Bom, eu só quero agradecer aqui o nosso amigo Leonel Caldela por ter batido esse papo com a gente no Cosmo Talk Show. Para você que está esperando aí tanto novidades literárias com o Menino Cthulhu, saiba que ele vai chafurdar assim na escatologia, né? Você vai sobrar ninguém naquela aventura ali, eu tenho certeza. Os dados talvez matem alguém, talvez matem todos. Eu tô votando que vai matar todo mundo. Mas... Então, gente, acompanhe o trabalho do Leonel, porque é o seguinte, se você quer ler livro, fica ligado no Leonel, porque o homem lança pelo menos uns 3 livros no ano. Leonel, muito obrigado. Obrigadão, meu velho. Prazer. E tá subindo aí a minha banda Chocolate Sensual, tá tocando essa música tenebrosa. Tô com medo. Mas até a próxima. Valeu! Beijo na alma.